Cineclube Jacareí realizou mais uma edição do Corvo de Gesso, que premiou diversas produções cinematográficas. Oficina de Teatro da Fundação Cultural finalizou o ano com apresentação bem-humorada. Projeto Cartinhas dos Correios possibilita a entrega de presentes para milhares de crianças. Hoje, vamos receber a Lilian Gianazzi, que é especialista em odontologia do sono. E também o jornalista Rodrigo Romero para comentar o que entra na pauta da 40ª sessão ordinária. Notícias, informações e prestação de serviços a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Começa agora o telejornal da TV Câmara Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. E hoje eu tenho a honra de receber o jornalista e também nosso produtor, que é quem cuida de todos os bastidores aqui do Bom Dia Jacareí e vai apresentar com a gente aqui hoje o jornalista Isaías Menezes. Seja bem-vindo, Isaías. Obrigado, Leilane. A honra é toda minha de dividir esse espaço aqui com você. Hoje, quarta-feira, dia de sessão ordinária. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os projetos que entram na pauta do dia. Mas para a gente começar a nossa edição de hoje do jornal, vamos conferir algumas notícias e alguns destaques que foram do cenário federal e também aqui da região no nosso giro de notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí, faltando 8 dias para o prazo final da biometria, do cadastramento biométrico, 42 mil pessoas ainda não fizeram a biometria. Então, um número assustador ainda, 42 mil eleitores que ainda não fizeram esse cadastramento. O número representa aproximadamente 25% dos eleitores aqui da nossa cidade. Os últimos plantões serão neste final de semana, nos dias 14 e 15, e vai acontecer das 8 da manhã às 2 da tarde. Em Jacareí não há mais datas para agendamento prévio. Então, se você ainda não fez esse cadastramento, você precisa ir até o cartório eleitoral e aguardar ser chamado por um encaixe. Então, lembrando aí que faltam só 8 dias para esse prazo, e se você não fizer esse cadastramento biométrico, você não poderá votar nas próximas eleições, e além disso tem várias restrições, como problemas com o CPF, não pode pedir empréstimo, não pode tirar passaporte. Então, fique atento para não perder o prazo e aí não conseguir participar da eleição e também ter alguns documentos bloqueados. Próximo destaque do jornal O Vale: intervenção da Santa Casa de Jacareí pode ser mantida após 2020. É isso mesmo, Leilane. Uma promessa, do prefeito Isaías em 2016, a intervenção na Santa Casa pode não ser finalizada em 2020. Recém-prorrogada, a medida foi ampliada a mais 6 meses. Segundo o prefeito, ela será prorrogada novamente. O obstáculo é a dívida trabalhista do hospital. O líder do Executivo Municipal disse que tentará resolver a dívida, hoje em aproximadamente 100 milhões de reais. Agora a gente confere o que é destaque no cenário federal. Na agência Senado, refugia e critica possível aumento do fundo eleitoral. O senador que você vê aí na foto, ele critica, então, esse aumento do fundo eleitoral, que pretende cobrir gastos dos candidatos nas próximas eleições, nas eleições de 2020. O aumento de 1,7 bilhões de reais foi incluído no relatório apresentado à Comissão Mista de Orçamento. O texto passará pela análise do Congresso. O senador classificou o aumento como vergonhoso e disse esperar que o valor do fundo seja derrubado. Assunto que está sempre em pauta, Isso que impacta diretamente a vida do parlamentar. Agora a gente acompanha o que é destaque na Câmara dos Deputados. Projeto obriga o SUS a oferecer exame de mamografia no período noturno. Leilane, o projeto diz que o Sistema Único de Saúde, o SUS, assegure a realização da mamografia e que possa ser feita em até 22 horas. O texto é da deputada Lauriette. O objetivo é compatibilizar o horário com o ritmo de trabalho das pessoas. O projeto será analisado em caráter conclusivo por 3 comissões: a Comissão dos Direitos da Mulher, Finanças e a Constituição e Justiça. Nosso último destaque agora é da Agência Brasil. O presidente Bolsonaro pede revogação da medida que excluiu atividades do MEI, o microempresário individual, notícia que
foi muito comentada e debatida. Então, o presidente enviou ao Comitê Gestor do Simples Nacional a revogação da medida que revisou atividades que podem atuar como microempreendedores. A medida excluía algumas profissões. Nessa lista, pessoas como cantores, esteticista, humorista, contador de história, instrutor de arte e cultura e também outras diversas profissões. Então, ele enviou a revogação dessa medida, que foi amplamente debatida a nível nacional. Bom, o número de pessoas de diferentes faixas etárias que apresentam distúrbios do sono tem aumentado vertiginosamente em diversas partes do mundo nas últimas décadas. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 1 a cada 3 pessoas tem apneia obstrutiva do sono. Esse dado faz parte da pesquisa Epissono São Paulo, no Instituto do Sono da Universidade de São Paulo. E é sobre esse tema que a gente vai conversar agora com a Lília Gianazzi, que é dentista, especialista em odontologia do sono. Bom dia, seja bem-vinda, Lília. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, pelo prazer de estar aqui e poder informar a população sobre esse assunto que é maravilhoso. Só para a gente começar a entender, né, a gente quando fala que você é dentista, especialista em odontologia do sono, qual que é essa relação, né, da questão odontológica com o nosso sono? Na verdade, assim, o dentista, ele vai poder atuar em 3 tipos de distúrbios do sono. Nós temos mais de 100 distúrbios do sono catalogados. E o dentista vai atuar no tratamento do ronco, da apneia obstrutiva do sono e o bruxismo do sono. O dentista ele tem ferramentas específicas para que ele possa tratar esses distúrbios. Na apneia, por exemplo, que é a parada respiratória durante o sono, nós utilizamos um aparelho intraoral, que é um aparelho que usa só para dormir e durante o sono a sua mandíbula fica projetada, favorecendo o ar a passar pela garganta sem que essa musculatura volte a fechar, provocando a apneia do sono. Então a gente vai prevenir ou reduzir a apneia do sono nesses pacientes e o ronco também, através desse aparelho. E o bruxismo do sono nós tratamos com dispositivos interoclusais específicos para proteger os dentes e todo o sistema estomatognático das várias vezes que o paciente aperta ou range o dente enquanto ele dorme, né? Isso vai provocar dores, pode provocar outras consequências. Então nós atuamos nessa área, né? E contrapartida, somos parceiros, né, dos outros profissionais da saúde, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, que também atuam em sono, uma vez que o tratamento de todo o distúrbio do sono é multidisciplinar. Nenhum profissional consegue tratar um paciente sozinho. Agora, Lilian, o tema da nossa entrevista hoje são os distúrbios do sono. A gente sabe que também existe a questão da dificuldade para dormir, existem os fatores como estresse, a má alimentação. Queria que você dissesse para a gente quais são os sintomas, como que a pessoa pode identificar que ela está com um distúrbio do sono e quais são os fatores assim do cotidiano que podem intensificar ou podem fazer com que esses distúrbios surjam de uma forma natural. Sim. Então, assim, os distúrbios do sono mais prevalentes hoje, né, os 2 mais prevalentes é a insônia e a apneia do sono, que foi visto no Epissono. E a gente vê isso em outros trabalhos também, que tem aumentado muito todos esses distúrbios. Mas os distúrbios mais comuns são a insônia, a apneia do sono, movimento periódico de membros, que a pessoa se mexer ou chutar muito durante o sono, e o bruxismo do sono também ele entra dentro desse rol, né? Então, as pessoas que estão nos vendo hoje, o que é importante vocês observarem, né? Sintomas muito comuns e muito específicos que o seu parceiro muitas vezes pode observar. Por exemplo, começa a reclamar que o parceiro ronca ou o irmão ronca, né? Vê o outro tendo paradas respiratórias, dificuldade de respirar, acorda cansado, acorda sonolento, o sono não foi reparador, né? Com aquela sensação de que dormiu, mesmo dormindo 8 horas, sente que não descansou, né? Começa a ter falhas de memória, começa a ter humor alterado. Então essas alterações, esses sintomas já são sinais de alerta para um provável distúrbio do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Nos pacientes que têm insônia, geralmente eles já têm essa queixa muito bem vista, né, por eles, porque geralmente o insônia é aquele que sofre de insônia
mais de 3 vezes por semana durante 3 meses. Então, se você tem dificuldade de dormir, se você não consegue dormir mais de 3 vezes na semana por um período de 3 meses, é importante buscar ajuda, porque isso pode se cronificar cada vez mais e fica mais difícil o tratamento, né? Algumas outras pessoas reclamam que no caso da síndrome das pernas inquietas, quais seriam esses sintomas? No final do dia, geralmente, começa a sentir dor ou cansaço nas pernas e começa a sentir necessidade de balançar essas pernas ou massagear, porque isso faz com que o sintoma seja amenizado. E isso vai atrasar o início do sono, porque a pessoa deita, quer dormir e aquele incômodo nas pernas não deixa ela dormir tão rapidamente quanto ela gostaria. Então, muitas vezes, esses distúrbios não acontecem sozinho, entende? Muitas vezes as pessoas têm apneia, têm insônia, têm pernas inquietas, tudo junto. Então, o profissional tem que saber identificar isso, tratar aquilo que ele pode tratar, no caso nós dentistas, e aquilo que nós não tratamos, nós encaminhamos para um médico do sono para que ele avalie e trate os outros distúrbios que coexistem. Porque dificilmente você vê um distúrbio do sono sozinho em uma pessoa. Geralmente existe a coexistência de um ou mais distúrbios do sono. No caso, então, a recomendação seria analisar esses sintomas, se eles perdurarem por mais de algumas semanas. No caso da insônia, sim, né? No caso de um distúrbio do sono, percebeu que ronca, percebeu que o parceiro já está reclamando que você não está dormindo bem, que você está parando de respirar, né? Começa a perceber que você está mais lento, não está mais fazendo suas tarefas diárias como antes, né? Está mais lentificado, começa a esquecer das coisas. Aí é importante não esperar, porque a apneia obstrutiva do sono é uma doença complexa, progressiva, que não tem cura, e ela só vai aumentar com a idade, com o tempo. Então, quanto mais você demorar para tratar a apneia, mais grave ela vai ficar. E aí os tratamentos podem ficar também mais onerosos, mais complicados. A observação desses sintomas, pelo que você está falando, ela é muito em parceria, né? Às vezes alguém da família, o parceiro, enfim, que consegue observar isso. No caso de pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, são solteiras, tem que observar esses sintomas durante o dia, por exemplo, a questão do cansaço, a sonolência, esses fatores para quem não tem ali quem possa observar de fora, porque a gente está dormindo e não tem esse controle. É isso mesmo. Precisa observar, então, como eu reajo durante o dia. Exato. Você tem que observar, começou a perceber que está muito cansado, que está sonolento demais, vale a pena procurar o diagnóstico, né? Investigar se você teria esse diagnóstico de ronco ou de apneia do sono. E hoje, assim, os pacientes, quando eu vejo esses distúrbios no consultório, esses sintomas, né? Porque nem sempre o paciente chega para tratar de sono, né? Como eu sou especialista em dor orofacial e ortodontia, então os pacientes às vezes vêm procurar outros tratamentos e na anamnese eu identifico. E essas questões, você ronca, você acorda cansado, tem sonolência durante o dia, você está esquecido, você está com mudança, percebeu que o seu humor está alterado, está com falta de paciência. E essas perguntas todo profissional de saúde deveria fazer, independente do tratamento, porque você já faz um screening, ou seja, você já dá uma oportunidade para aquele paciente te dar ferramenta, te dar informação para você avaliar a possível presença de um distúrbio. E aí você encaminha para os médicos. Eu peço muito para eles gravarem com o smartphone, porque hoje é muito comum, tem vários aplicativos que gravam ronco, então facilitou muito a nossa vida. Então, numa consulta de retorno, ele fala, nossa, doutora, é verdade, eu tô roncando. Porque tem aquela coisa, né, de eu não ronco. Não, tem muito esse sempre. Preconceito ainda. Muito, né? E ainda hoje as pessoas não entenderam que ronco é uma doença, né? Não é mais um problema social, um motivo de chacota, que o pessoal tem que ficar envergonhado porque alguém disse que ele ronca. Tem que mais agradecer, porque o ronco é um sinal, está dizendo que você não está dormindo bem. Então, opa, o que eu tenho que fazer? Porque por trás do ronco vem a apneia, que é uma doença gravíssima e que aumenta o risco de doenças, né? 3,5 vezes mais chance de ter infarto, derrame, pressão alta, 4 vezes mais chance de ter diabetes, 7 vezes mais chance de provocar um acidente no trânsito, né? Então, a apneia do sono é uma doença séria. Esse ano saiu um artigo que o Brasil é o 3º país do mundo com mais pessoas com apneia do sono, em número de apneicos. Então, a gente realmente precisa estar bem atento para isso, né? E procurar o tratamento o mais rápido possível. Tá certo, Lilian. Daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista aqui com a Lilian. Olha só, dormir no volante é uma das principais causas de mortes no trânsito. Só é apenas um dos problemas ocasionalmente pela insônia. Veja na matéria a seguir
como identificar e como tratar este distúrbio do sono. Você sabia que cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão diretamente relacionados à sonolência? Pois é, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, dormir no volante é uma das principais causas de morte no trânsito. Isso porque o cansaço afeta tanto a cognição do motorista quanto a ingestão de bebida alcoólica. E este é apenas um entre tantos malefícios que podem afetar a vida de quem não consegue ter uma boa noite de sono. E a dificuldade para dormir pode ser causada por diversos fatores. Existe desde causas orgânicas e causas psiquiátricas, né? Então pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser problemas neurológicos como Parkinson, né? Alzheimer. E pode ser também relacionado ao estresse, que hoje é muito comum, né? As pessoas estão estressadas, as pessoas estão muito sobrecarregadas. E ter insônia é diferente de ter uma noite mal dormida. De acordo com a especialista em odontologia do sono, Lilian Gianazzi, uma pessoa tem insônia quando não consegue dormir bem em pelo menos 3 dias da semana durante o período de tempo de 3 meses. Ela pode ser uma insônia que é a dificuldade de você dormir, então aquela pessoa demora para dormir. Tem a insônia de manutenção, que é aquela insônia que a pessoa dorme, mas acorda no meio da madrugada, né? E tem a insônia no final da madrugada, que ela acorda muito cedo e depois não consegue mais dormir. Vale ressaltar que uma boa parte dos fatores que causam a insônia são comportamentais, ou seja, nós mesmos a provocamos com hábitos que devem ser evitados. Então, a maioria das insônias é possível resolver com medidas comportamentais, que uma das medidas é exatamente essa. Pôr hora para você mexer no seu celular, a partir de tal hora da noite eu não vou mais ligar celular, eu vou dormir tal hora todos os dias. Então assim, deu 10 horas, 11 horas, vai para a cama, independente de estar com sono ou não. Você tem que incorporar na sua rotina hábitos saudáveis, comer mais cedo, comer coisas leves, não fumar, não beber, não tomar café antes de dormir, né? Nas 3, 4 horas antes de dormir. Geralmente a partir das 6, 7 horas, evitar esse tipo, né, de alimentação. É por isso que para ter uma boa noite é preciso fazer uma higiene do sono, evitando tudo que pode atrapalhar e preparando um ambiente silencioso, tranquilo e escuro para dormir. Além disso, fazer meditação. Os trabalhos científicos estão mostrando resultados excelentes de meditação e yoga. O mindfulness, que é uma técnica agora, né, nova de meditação, com resultado cientificamente comprovado de que ajuda e trata a insônia. Então a gente tem que realmente, a maioria das vezes, mudar hábitos, né? Lógico que às vezes vai precisar, dependendo do caso, o paciente tem uma depressão associada, tem alguma outra doença psiquiátrica associada ou neurológica, muitas vezes ele vai ter que fazer uso de medicamento, né? Mas cada caso é um caso. Mas os tratamentos comportamentais, as causas de insônia por estresse, por alteração da sua rotina, uma rotina errada, né? Isso é muito comum e muito fácil de resolver com medidas comportamentais como essas que eu falei. Higiene do sono, meditação e yoga. Por fim, para combater todo o estresse e ansiedade antes de dormir, uma última dica. Então, hoje é indicado os pacientes fazerem um diário antes de dormir. O que eu fiz hoje? Então, eu consegui fazer isso, isso, isso. E o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer isso, isso, isso. Porque emocionalmente é como se você deixasse o problema no caderno. Está aí na matéria, a Lilian falou muito bem da questão dos sintomas, né, e dessa questão da importância de observá-los e buscar um tratamento adequado para cada um deles. Lilian, você comentou na sua primeira fala a questão do Brasil aparecer em uma posição bem elevada no ranking de pessoas que apresentam apneia obstrutiva do sono. Eu gostaria que você comentasse, dissesse para a gente se existe algum fator, alguma questão da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que você observa e que contribua para o aumento gradativo desse número? Um dos fatores, né, que eu acho que seria um dos principais fatores, é que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro a população está engordando, né? Então a obesidade é uma situação gritante quando você olha nesse cenário aí de saúde, né, mundial. Então as pessoas, à medida que elas ganham peso, você tem um acúmulo de gordura em todo o corpo, mas inclusive na língua, tem vários trabalhos agora mostrando que a língua engorda, e na garganta também, né, na região da faringe. Então isso rouba espaço da passagem do ar, além de deixar aquela musculatura mais flácida. Então durante o sono, aquela musculatura vai ceder mais facilmente, vai fechar mais facilmente. Então quando a pessoa estiver dormindo,
durante vários momentos durante o sono, aquela musculatura não consegue se manter aberta. E aí ela começa a flacidar. Então a obesidade ela vai impactar nessa situação, né? E além disso, o fato de você começar a não ter uma alimentação adequada, você não faz exercício da maneira adequada, isso vai alterar toda a fisiologia, todo o metabolismo a longo prazo, isso vai alterando o metabolismo dos indivíduos, que vai também contribuir com o aparecimento da apneia do sono, porque é uma doença multifatorial, né? Então a gente sabe que é um conjunto de coisas que estão acontecendo com toda a população, favorecendo, né, e levando ao aumento da apneia obstrutiva do sono, infelizmente. A gente, quando fala desses fatores todos fisiológicos, como você bem colocou, relacionados à apneia, mas tem também fatores externos, por exemplo, o uso abusivo da tecnologia prejudica o sono de alguma forma e traz consequências negativas? Sim. Além disso, por exemplo, em relação aos smartphones, aos tablets, né, que hoje todo mundo fica, né, na mídia, a criançada, adolescente não quer dormir, isso vai prejudicar no sentido da insônia. Então você fica com aquela luz, né, que é muito prejudicial, essa luz azul, vai inibindo, né, o início do sono, e isso vai fazendo com que as crianças e até os adultos comecem a dormir menos, porque estão dormindo mais tarde e tem que acordar no mesmo horário sempre. Então você vai reduzindo suas horas de sono, isso é muito prejudicial, né? Agora, em relação à apneia do sono, os fatores externos podem ser bebida, álcool, e a gente vê que isso também tem aumentado, né? O consumo de álcool aumentou muito, de drogas, né, para dormir, pessoas usando muito medicamento para dormir favorece também a apneia do sono, tanto drogas lícitas quanto as ilícitas, que hoje os sintéticos a gente sabe que isso é uma realidade, né? Isso vai impactar também, né, no relaxamento excessivo dessa musculatura, da mesma forma que os benzodiazepínicos, né, os remédios que muitas pessoas usam para insônia, acabam também aumentando o relaxamento dessa musculatura e favorecendo a longo prazo a apneia do sono. Então, quando a gente vê isso num cenário mundial, isso está sendo comum na maioria dos países, né? Agora, Lilian, quando a gente fala de qualidade do sono, a gente fala também de como que a pessoa, né, dorme e gostaria de saber se a questão da postura, como a pessoa dorme, a própria qualidade do colchão, essas questões, elas influenciam e elas podem ajudar tanto no tratamento como também na prevenção do surgimento de algum desses sintomas? Quando a gente fala em higiene do sono, que é como você deve se preparar para dormir e o ambiente que você vai dormir, tem que ter sim cuidados especiais para que a gente tenha uma melhor noite de sono. Em relação a isso que você citou, a gente sempre recomenda dormir de lado é a melhor posição, né? Porque quando você dorme de barriga para cima é mais fácil você roncar, né? Muito mais porque está tendo a ação da gravidade ali. Dormir num colchão realmente que você tenha, né, condições de manter seu corpo confortável, sem colchão velho que fica afundando a sua coluna, porque você pode começar a ter dores e isso vai impactar, vai fragmentar o seu sono se você está dormindo com dor ou mal posicionado. Pacientes que gostam de dormir com travesseiros altos, né, que dobram muito o pescoço, a gente recomenda que não faça isso. Quanto mais você dobra o pescoço, mais você fecha a sua garganta e isso vai favorecer a apneia obstrutiva do sono. O ambiente que você dorme tem que ser um quarto, né, escuro, de preferência com blackout. Não ter televisão no quarto, porque a gente recomenda que não tenha estímulos sonoros, estímulos visuais na hora de dormir. Então o quarto tem que estar escuro, cheiroso, limpo, arejado, né? Para você saber que quando você for para o quarto é aquele local que você vai usar para dormir. Evitar levar trabalho para o quarto, comida para o quarto, jogar no quarto, que é o que muita gente faz. Não pode, gente. A gente precisa deixar o quarto, colocar na nossa mente, o nosso cérebro tem que entender que o quarto é um local para descanso, para namorar e para, né, a gente poder ter uma qualidade de sono adequada. Né? Então a gente recomenda isso muito para insônias. Então os insônios, a gente recomenda, viu que não consegue dormir, levanta, vai para a sala, lê um livro, né? Não vai ler celular, ficar no celular, porque vai despertar, nem televisão. Mas uma luz indireta, fica lendo um jornal, um livro, até o sono voltar. O sono, começou a ter sono, vai para a cama. Então a gente tem que condicionar o nosso cérebro a dormir. A ir para o quarto significa dormir. Então isso é muito importante, né? Evitar comida pesada antes de dormir, evitar exercícios físicos até 2 horas antes,
né, de você ir para a cama, né, evitar deixar o celular ali, porque ele fica pitando e acendendo. Então, gente, na hora de dormir, a gente tem que pôr regra, rotina, dormir todo dia, procurar dormir todo dia no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E para isso a gente tem que ser sistemático. A gente tem que, é difícil no começo, mas depois a gente consegue. Tira o celular do quarto, tira tudo que pode te despertar do quarto. E a partir de agora é minha hora. A partir de agora eu vou cuidar de mim, vou permitir dormir para ter um sono restaurador e para ter saúde, para poder enfrentar o dia a dia, o dia seguinte com produtividade. Porque toda essa alteração no sono está gerando queda de produtividade, além de alteração de humor, de comportamento. E isso está impactando muito, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. E acaba sendo uma corrente, né? Que vai, uma engrenagem que vai prejudicando um dominó, que vai prejudicando todos os setores da sociedade. Parece que não, mas se a gente pensar dessa forma, a gente começa a dar mais valor para o sono. Chegou a hora da gente dar valor. Não adianta a gente querer comer bem, fazer dieta. E hoje está muita moda de vegano, de comida vegetariana. É ótimo, eu também acho muito bom que a gente melhore a nossa qualidade de ingestas, né, de comida. Mas se você faz exercício, vou te falar isso, as pesquisas estão mostrando isso. Se você faz exercício, se você faz a sua dieta correta e não dorme, tudo que você fez não está tendo o efeito que você gostaria, se você não tiver um sono de qualidade. Então, o sono ruim, ele vai impactar em todas as áreas da sua vida e em todos os sistemas do seu corpo. E o oposto é verdadeiro. Um sono de qualidade vai fazer você ter saúde em todos os seus órgãos e também melhor qualidade de vida no seu relacionamento e profissional e pessoal. Legal, Lilian, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais. Exercer a solidariedade e fazer alguém feliz. Esse é o propósito de um projeto dos Correios, que no ano possibilita a entrega de presentes a milhares de crianças. As letrinhas mostram quão pequenas essas crianças ainda são. A simplicidade das palavras, "Oi, querido Papai Noel" e "Aceito qualquer coisa que der para comprar", mostram que, no fundo, não importa tanto assim qual será o presente, mas se elas serão ou não lembradas. Mais do que um simples pedido material, é mais uma questão de necessidade misturada à esperança. Afinal, nas cartinhas, algumas crianças até pedem por lápis de cor ou mochila, já pensando no que pode faltar do material escolar no ano que vem. As cartas, escritas por crianças aqui de Jacareí, fazem parte do projeto Papai Noel dos Correios, na qual você pode vir até a unidade central dos Correios e escolher uma das cartinhas para ser uma espécie de ajudante do Papai Noel. O projeto já completa 30 anos e em cada edição presenteia mais de 600 crianças. Esse projeto do Papai Noel nos Correios, ele é uma data muito importante para a gente e nesse ano está completando 30 anos que o projeto existe, onde as crianças escrevem carta para o Papai Noel, contando sobre como foi o ano, normalmente se eles se comportaram ou não, se foram à escola e pedindo, colocando qual é o desejo que eles querem para o Natal. Normalmente um presente, às vezes coisas simples, roupa, calçado, um caderno, um material escolar, né? E ela escreve para o Papai Noel, essas cartinhas vêm para aqui, nós lemos, selecionamos e colocamos para os padrinhos que tiverem interesse em adotar. E enquanto fazíamos a matéria, a Mali e o Djalma chegaram para entregar um presente. Eles já participam do projeto Papai Noel dos Correios há alguns anos. Eu acho que já é o espírito mesmo, né, de Natal, que a gente fica assim, sei lá, e pensando nas crianças que não têm, as crianças da casa da gente têm, então você fica, né? Então a gente podendo ajudar, a gente ajuda. A agência central dos Correios em Jacareí fica na rua Sargento Acrísio Santana, no centro da cidade. Aqui você pode escolher uma cartinha e deixar o presente. E olha, ainda tem bastante. Então, se o Natal é de fato mais do que presentes e compras, talvez a gente possa reservar um pouquinho do que a gente tem para dividir com alguém que esteja precisando mais e que está com o coração cheinho de esperança, esperando apenas ser lembrado neste Natal. Isso aí, Natal chegando, época de solidariedade, fazer uma criança feliz às vezes é tão simples, né? E às vezes faz melhor pra gente do que pra própria criança. Então, hora de exercer a solidariedade e ajudar o outro. Com certeza. Lilian, a gente então falou dos distúrbios do sono, começamos falando um pouquinho dos sintomas, depois das causas, a gente falou também da importância do sono para uma qualidade de vida. Eu gostaria que você dissesse agora para a gente
quais são os tipos de tratamento que existem para os diferentes distúrbios do sono e quais os profissionais as pessoas devem procurar na medida que vão percebendo os sintomas. Então, em relação à insônia, né, hoje o tratamento mais comum e de primeira linha é a terapia cognitivo-comportamental. Então, é tentar mudar a rotina do paciente, tentar fazer ele entender que não é difícil dormir, tirar os traumas que ele possa ter, por isso muitas vezes é o motivo da insônia, uma perda, uma decepção. E então a gente tem as meditações, tem terapias, né, com psicólogos, né, fazer aquela que como eu comentei na entrevista, né, colocar tudo num caderno, aquela sua ansiedade. Então, o tratamento farmacológico hoje é uma segunda opção, a não ser para aqueles tratamentos, aqueles pacientes que já têm uma doença psiquiátrica associada, mas sempre de preferência tentar usar o medicamento por menor tempo possível. Já na apneia do sono, nós temos 2 tratamentos hoje que são standards na literatura. O padrão ouro é o CPAP, não sei se vocês já ouviram falar, é um equipamento que é ligado a uma máscara e ele joga ar, uma pressão de ar dentro do paciente e isso é usado para apneias graves. Então, essa força de ar que entra através do nariz abre a garganta, fazendo com que o paciente durma bem. E para as outras, quando o paciente tem um ronco, apneia leve, apneia moderada, ou quando ele não quer usar o CPAP, aí nós temos o aparelho intraoral, que eu já comentei aqui mais cedo na entrevista. E os outros distúrbios do sono, como pernas inquietas, movimentos periódicos dos membros, né? Isso tudo são tratamentos medicamentosos que os médicos vão orientar e passar para esses pacientes à medida que eles avaliem individualmente. Importante é salientar que o diagnóstico dos distúrbios do sono, ele é feito pelo médico e o médico é que vai encaminhar esses pacientes para os demais profissionais. E aí, todos nós juntos vamos tratar muitas vezes o mesmo paciente. Tá? Isso serve tanto para pacientes de sono quanto para pacientes de dor, né? Então, muitas vezes a gente trata esses pacientes com uma equipe multiprofissional, porque sem isso a gente não consegue dar o melhor para o paciente, porque o objetivo é o paciente, é ele melhorar. Legal, Lília. Muitas informações, então eu acho que o que ficou mais ressaltado aqui na sua fala foi a questão da prevenção. Né, de perceber os sintomas e de procurar quanto mais cedo ajuda, buscar o tratamento, melhor para vocês. Então, assim, procurem realmente dar ouvidos aos companheiros, aos colegas de quarto, para quem é universitário, irmão. Se tem uma reclamação, tem um fundo de verdade. Vale a pena investigar. Lília, a gente agradece muito a sua presença, pela confiança aqui no trabalho da TV Câmara e já fica aqui o convite para voltar mais vezes aqui no nosso Nossa, eu que agradeço a oportunidade, é um assunto que eu amo e eu agradeço muito a vocês e espero que eu tenha ajudado a todos com essas informações que nós passamos aqui. Obrigado, Lília. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar sobre os projetos que estarão na pauta da sessão ordinária que acontece hoje à noite. Bom Dia volta já. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Para ser feliz, é preciso se vestir de felicidade. Quando você doa felicidade, ela volta para você. Por isso, nós criamos uma camiseta exclusiva para o GAC. Uma camiseta linda para você doar felicidade para quem mais precisa. As crianças e jovens com câncer.
Ajude o Hospital do GAC a salvar muitas vidas. Vista a vida. Adquire sua camiseta e ajude o Hospital GAC. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Maurício é o fortão boa praça da sua cidade. Quando chega o verão, faz as malas e se manda para a praia. Ele sabe nadar como poucos, mas não entra em roubada. Quando mergulha no rio ou no mar, ele não fica dando uma de valentão. Permanece no raso, nunca se atira de cabeça e segue as orientações das placas do Corpo de Bombeiros. E como segurança nunca é demais, Maurício está sempre ao lado de um salva-vidas. Assim, se ele for pego pela correnteza, tem como pedir ajuda. E quando vai relaxar com uma bebidinha, aproveita para contemplar a paisagem. É que segurança e cautela andam juntas, assim como valentia tem que rimar com sabedoria e não com ousadia. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato do imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e você confere agora alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal. Está no ar o quadro Momento Legislativo. O nosso primeiro destaque é do vereador Rodrigo Salomão, do PSDB. Ele pede a capina, limpeza e iluminação pública na rua Isidro Colasso Vilela, no bairro Cidade Nova Jacareí, que fica na região oeste daqui da cidade. O segundo destaque é do vereador Arildo Batista, do PT. Ele pede reparos na calçada da rua Capitão João José de Macedo, que fica na região central, pois, segundo ele, prejudica principalmente a passagem de pessoas com deficiência. E o último destaque é do vereador Juarez Araújo, do PSD. Ele pede a manutenção de alguns equipamentos do Educa Mais do São João, que fica na região oeste aqui da cidade, como os ventiladores e as lâmpadas. Lembrando que esses e outros destaques você pode conferir no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Bom, e hoje à noite, a partir das 18 horas, vai acontecer a última sessão ordinária deste ano, a 40ª. E para conhecer os projetos que serão votados, discutidos e votados, nós estamos recebendo o jornalista Rodrigo Romero. Sessão cheia, né, Romero? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Leilane. Bom dia, Isaías. É a 40ª e última sessão desse ano, 2019, né? Dessa legislatura que vai acabar em 2020. São 6 projetos, sessão solene e também tribuna livre. Começa às 6 da tarde.
provavelmente vá até a madrugada. Vamos começar então falando do primeiro projeto, que é relacionado a uma ONG chamada Corrente do Bem, isso mesmo, Isso é uma declaração de utilidade pública para a ONG Corrente do Bem, é um projeto de autoria do vereador Arildo Batista, do PT. É um projeto que a gente já sabe, já ocorreu outras vezes. Essas ONGs têm que estar aqui em Jacareí há algum tempo, se não me engano são 5 anos que ela precisa no mínimo estar aqui em Jacareí. Tem que ceder alguns documentos para fazer essa declaração de utilidade pública e por meio desse projeto, caso seja aprovado, ela tem alguns benefícios de conseguir algumas coisas na prefeitura, enfim, alguns contratos, alguns financiamentos. Então essa ONG Corrente do Bem estão pleiteando essa utilidade pública aqui em Jacareí. Rodrigo, e o segundo projeto tem relação com o regimento interno aqui da Câmara Municipal, é isso? Isso, é um projeto aqui da Câmara Municipal, se não me engano, sou da mesa diretora. É um projeto que é o projeto do vereador Juarez Araújo, eu pulei um projeto do Juarez Araújo, que ele pede o retorno da sessão ordinária para as 9 horas da manhã, depois de 3 meses que a sessão está ocorrendo às 6 da tarde. Ele foi um dos vereadores que foi contra a sessão mudar de horário para a noite. Ele disse que teria uma fase de testes para ver se haveria público ou não na sessão ordinária. E segundo ele, o público não foi satisfatório, a população não veio como era o esperado e o desejado. Então ele protocolou esse projeto na secretaria para tentar, a partir de 2020, voltar às sessões a serem realizadas às 9 horas da manhã. Tem algumas discussões se o projeto é válido ou não. Tem alguns vereadores que permanecem a favor da sessão às 6 da tarde, mas então vai dar uma discussão porque o Juarez ele quer a sessão de volta às 9 horas por conta dessa falta de público que acontece na sessão ordinária. Falando desse projeto da sessão, em paralelo tem um projeto também do vereador Rodrigo Salomão, que também altera o horário da sessão, mas para o período da tarde, só que um pouquinho antes das 6 horas, por volta das 3, Isso, agora, ele quer o projeto do Rodrigo Salomão, que não está em pauta na sessão de hoje, ele quer desmembrar a sessão em algumas partes. Ele quer suprimir da sessão a parte da leitura de moções e requerimentos e pedidos de informação e focar mais na leitura e na votação dos projetos de lei. Ele quer então fazer esse desmembramento da sessão ordinária, mas é um projeto que provavelmente vai ficar para fevereiro ou então março de 2020 para ser votado. E se esse for aprovado, no caso, nem entra na pauta no ano que vem. Aí já vai ter que fazer um outro remodelamento aí para ver se consegue mudar esse horário da sessão novamente, né? Um projeto que possivelmente vai dar muita discussão ainda até ser finalizado e, de fato, definido como que vai ficar para o exercício de 2020. A gente faz uma breve pausa aqui na conversa com o Rodrigo para chamar uma matéria que fala sobre o verão. O verão está chegando e muita gente já se anima para começar uma atividade física. As academias ficam lotadas, mas quem procura uma atividade física precisa ter alguns cuidados especiais para ficar de bem com a saúde e também com o corpo. Fim de ano se aproximando e nessa época todo mundo quer estar bem com o corpo. As academias ficam lotadas, mas há quem não se identifique com os treinos convencionais e acaba procurando outras alternativas. É o caso do funcional. Mesmo se tratando de um treino mais rápido, a sequência de exercícios é mais pesada. No entanto, os ganhos da modalidade são reconhecidos pelos profissionais de educação física. Você vai usar nada mais que as capacidades naturais que o corpo humano tem, né? Diferente de uma academia, que você fica, como eu disse, preso num equipamento, aqui você tendo a consciência corporal, isso daí previne muitas coisas. O funcional, por ele ser um treino mais intenso e envolver o seu corpo inteiro, a tendência é que você perca muito mais calorias na atividade. Depende do treino, a gente consegue atingir até 1000 calorias. O Pilates é mais conhecido entre a terceira idade justamente pelos exercícios de alongamento, mas a prática fortalece a região central, que serve de base para todas as partes do corpo humano. Ele trabalha o fortalecimento muscular de musculaturas profundas também. Então, por isso que dá sustentabilidade. Aqui você trabalha a força alongando. As técnicas de fortalecimento muscular buscam ir além do emagrecimento ou só daquele corpo bombado. Segundo especialistas, o foco é exercitar todos os músculos. Em algumas práticas, até a mente. É o caso da yoga. A prática, que é considerada uma filosofia milenar, trabalha corpo e mente, com exercícios de respiração, alongamento e equilíbrio. Nós temos exercícios de fortalecimentos
né, musculares para dar força, né, mais energia para o corpo, para sustentação do corpo, tanto as pernas, quanto os braços, quanto a coluna e até o pescoço. Quando você tem uma base firme, o equilíbrio ele vem e você fica energizado. Dos exercícios mais pesados aos que acalmam o corpo, o importante é manter a saúde em bom estado. Eu queria fazer esse último aí que fica deitadinho. Só queria, quer, vai... Não, já é outra história, deixa para 2020. Que é uma coisa, né? Bom, a gente vai voltar aqui agora então para falar da questão da sessão ordinária de hoje, né, Rodrigo? O próximo projeto que está pautado é a questão da contratação de estudantes aqui pela Câmara Municipal. Na verdade, é um projeto que foi adiado algumas semanas atrás. É um projeto que faz apenas uma modificação na forma de contratação dos estagiários que não recebiam, então, o auxílio de transporte mensal. Eles fizeram alguns cálculos e viram que o que os estagiários recebiam não era compatível com o valor que foi reajustado do ônibus da JTU. Então, esse projeto que foi adiado, ele vai apenas corrigir esse pequeno erro para ir proporcionar aos estagiários esse auxílio do transporte que eles vão receber junto com o salário. Ajustar essa nova realidade do valor que tem sido praticado agora pela empresa. Isso, porque como a JTU aumentou o valor do passe de ônibus, então a secretaria e a mesa diretora, que é a autora do projeto, achou por bem então remodelar esse auxílio de transporte para deixar oficial para os estagiários aqui da Câmara Municipal. Agora entra na segunda discussão, a gente teve a primeira na semana passada e tem a segunda agora relacionada ao orçamento do município, que necessariamente precisam ser duas discussões. Hoje também promete aí dar bastante ibope, bastante discussão realmente. Isso, é a segunda discussão da Receita de 2020. Foi já aprovada em primeira discussão por 12 votos favoráveis. Alguns vereadores fizeram alguns ponderamentos, algumas discussões, alguns debates de remanejamento do orçamento, mas é exatamente essa segunda discussão. Se os vereadores têm alguma outra coisa para falar do projeto, ou algum outro tipo de votação, que eles querem remodelar o orçamento, a sessão de hoje. Deve também ser aprovado por 12 votos favoráveis, que os vereadores não costumam aí mudar o voto de uma semana para outra, então é um projeto que, se houver discussão, vai ser de alguns poucos vereadores. E o penúltimo projeto tem a ver com a concessão de título de cidadania? Isso é um projeto da vereadora Lucimar Ponciano, uma votação secreta, como sempre acontece, já é tradicional, para não constranger o nome da pessoa se for rejeitado pela Câmara. É um projeto, então, da vereadora Lucimar, que vai conceder um título de cidadão jacariense aqui em Jacareí. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre os outros assuntos que entrarão em pauta na sessão ordinária de hoje à noite. A oficina de teatro com ênfase em humor da Fundação Cultural de Jacareí chegou ao final e com direito a uma apresentação de uma peça lá na Sala Mário Lago. E a nossa equipe foi conversar com quem participou e conferiu também, aproveitou para ver como foi o evento. Hoje, o nosso cenário é a Sala Mário Lago e nós viemos aqui para conferir como foi o encerramento da oficina de teatro de iniciação com ênfase em humor, oferecida pela Fundação Cultural de Jacareí. As aulas foram preparadas tanto para quem tinha curiosidade de conhecer mais sobre a arte e se arriscar num passatempo diferente, quanto para quem ama o teatro e pensa nele como uma futura profissão. Na verdade, são para os dois casos, né? Para quem quer seguir, é muito bom, porque você já começa, você já vê se é isso que você quer. E também para quem é curioso ou quer perder a timidez, como eles falam, quer outro caminho, outra experiência, é bom também. Então, é aberto para todo mundo, na verdade, não é só para quem já é profissional e quer seguir na carreira. A oficina de teatro, além de ser um exercício de compreensão corporal e autoconhecimento, também pode ser um bom começo para quem quer aprender e ter mais certeza se é esse mesmo caminho. Bom, no momento eu estou experimentando, mas eu posso dizer que é algo que eu gosto muito. Estou me comprometendo bastante nesses 4 meses aí, na verdade 8 meses, né, que são 2 módulos. Estou me comprometendo bastante, estou sempre vindo e é o que está me fazendo bem agora. Quem sabe seguir carreira sim. Eu conversei com os alunos e eles me contaram que aproveitaram bastante. A oficina foi muito boa, legal, trabalhar com a equipe tudo junto, foi um trabalho bem legal, de trabalhar a cena, trabalhar o corpo, foi um negócio bem interessante. O que você aprendeu?
Aprendi respiração, aprendi posição em palco. Após meses de aula durante o ano de 2019, o ciclo se encerra com uma divertida apresentação que surgiu dos exercícios feitos em aula. E olha, foram eles mesmos quem escolheram o tema da peça, redes sociais e fake news. E a turma trouxe diversas críticas sociais e reflexões para o palco, com o desafio de fazer tudo isso de um jeito divertido e arrancar gargalhadas do público. Mas qual será o segredo para fazer uma pessoa dar risada? Depende um pouco, depende da visão da pessoa, do que ela acha graça ou o que ela não acha. Mas assim, eu acho que ser você mesmo já tem um pouco de graça, é o que o professor fala pra gente, cada um tem o seu ridículo. Aí uma atividade cultural acontecendo aqui na cidade, integrando os jovens e dando uma possibilidade de uma intervenção aqui para, quem sabe, né, surgir novas companhias de teatro, enfim, e até aproveitar também para encaminhar eles até para um mercado de trabalho, né, quem sabe, na área da cultura e da arte. Até porque a arte e a educação são duas ferramentas que estão ligadas. Com certeza. Bom, e já que a gente está falando de cultura, há 12 anos o Cineclube, um clube que promove o cinema gratuitamente na cidade, realizava o primeiro Corvo de Gesso, uma premiação que traz os melhores curtas inscritos no ano. Em 2019, a cerimônia ressaltou a importância da arte e de todo o movimento do audiovisual, como uma ferramenta de resistência. Uma noite especial para a cidade de Jacareí. A 12ª edição do Prêmio Corvo de Gesso trouxe os curtas que foram destaque no Cineclube durante 2019. Os encontros dos cinéfilos acontecem toda quinta-feira e cada semana traz um aprendizado diferente. A tela ela tem esse poder, né, de você fazer alguma coisa e a pessoa se sentir, sabe, ou tocada, ou emocionada, ou com embrulho no estômago por causa do que ela está vendo. Isso faz ela gerar uma reflexão dentro dela. Essa é a essência. Pelo segundo ano consecutivo, o professor Gerson Lopes representou um colégio de São Paulo e recebeu o prêmio de melhor curta estudantil. A gente percebe que a cada ano eles se esforçam para fazer um trabalho melhor, né? E esse filme em especial tem nos dado muita alegria, porque em 7 meses de lançado é o 9º festival que ele é selecionado, mas é o primeiro prêmio do filme, né? E não faltou espaço para a representatividade. O filme Não Me Defina, dirigido por 2 diretoras da cidade, ganhou a categoria de melhor documentário regional. E para Camila Vidal, o momento atual do país pede produções como a dela. Receber isso e poder passar para as pessoas o que acontece no real, eu acho bem importante. E agora a gente vê uma necessidade ainda maior de retomar isso, porque a gente está sentindo tanta coisa assim, querendo abafar, né, todos os movimentos. A vereadora Lucimar Ponciano ressaltou a importância do evento para a população. E uma coisa que eu admiro, eles atraem pessoas de todas as idades e também atraem a nossa juventude. Se encerra mais um ciclo na história do Cineclube, com uma noite de prêmios, apresentações, homenagens e regada a muitas emoções. Para a atriz Maria Margarete, o evento ficará marcado. Ela ganhou o primeiro prêmio de sua carreira e nos conta todo o preconceito que ouviu antes de chegar até aqui. Você é nordestina, é preta, é pobre, é baixinha. E isso aqui significa muito para mim, porque enquanto para muitos eu já virei piada, né? que nunca me viram em alguma coisa, tá aí na tela. Isso aí, o Cineclube acontece nas noites de quinta-feira na Sala Mário Lago. É uma oportunidade para você conhecer as produções audiovisuais do nosso país. Bom, a gente volta aqui então para falar da sessão ordinária.
Rodrigo, qual que vai ser o último projeto da Ordem do Dia e quais serão os outros eventos da sessão de hoje? Então, o último projeto ele foi incluído de última hora, né, na sessão ordinária de hoje. É um projeto que altera a lei que cria o Conselho Nacional Municipal de Políticas Culturais, é de autoria do prefeito Isaías Santana. Ele faz algumas modificações burocráticas, corrige alguns erros e atualiza também esse conselho. Uma das modificações mais relevantes é a ampliação do número de participantes, que sai de 12 e vai para 16, e também a inclusão de algumas categorias que não estavam no projeto original, como o grupo de capoeira e as artes urbanas. Então é um projeto bastante simples do prefeito Isaías Santana, que deve ser discutido pelos vereadores e aprovado também por unanimidade. Hoje também tem Tribuna Livre, que é relacionado ao pessoal da Associação dos Aposentados, que vai ter aí 15 minutos para falar do tema A Escolha. Isso é o Joaquim Silva, ele é diretor executivo da Associação dos Aposentados aqui do Vale do Paraíba. Ele vai falar sobre o atendimento do INSS e do SUS, que tem tido aí algumas reclamações ao longo dos anos. Ele vai ter 15 minutos, logo no começo da sessão ordinária, para expor então os argumentos e também falar um pouco sobre esse atendimento, tanto do INSS como também do SUS. E, Rodrigo, antes do início da sessão ordinária, também acontecerão 2 sessões solenes de entrega de diploma? Isso, são 2 sessões solenes que vão acontecer ao mesmo tempo. São 2 entregas de prêmio, uma é para o policial destaque do ano e a outra é uma laura de mérito para os guardas civis e agentes da Defesa Civil. Eu tenho os nomes aqui dos homenageados, que vão ser o Dirceu Oliveira, Eliana Sena, Leonardo Ferreira, Leonardo Guerino, Igor José de Almeida, Solange Carvalho, Luiz Otávio de Paula, Nelson dos Santos e Rovilson da Silva. Eles vão ser os homenageados de hoje. É uma sessão solene que deve acontecer logo no início da sessão ordinária de hoje, que vai então entregar esses diplomas para essas pessoas. Mário, obrigada mais uma vez pela sua Obrigado. participação aqui com a gente. Relembrando então que a sessão ordinária de hoje começa às 18 horas, às 6 da tarde, e você pode acompanhar ao vivo pela TV ou por nossas redes sociais. Pessoalmente, aqui a Câmara vai estar de portas abertas para vocês. E antes de eu dar tchau para vocês, eu queria agradecer mais uma vez a presença do jornalista Isaías Menezes, Opa, que está quase confundindo com o prefeito, que está aqui com a gente, nosso produtor que lutou aí ao longo de todo esse ano para fazer um bom jornal. Então, parabéns ao Isaías e obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia Jacareí. Um agradecimento a todo meu, Leilane, não só a você, mas a toda a equipe da TV Câmara. Agradeço pela confiança, pela gentileza e, claro, pelo trabalho em equipe que a gente executou ao longo desses quase 2 anos, que para mim foi uma oportunidade que eu vou levar para o resto da vida. Bom, agradeço a vocês pela companhia hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a reprise que acontece hoje à noite, a partir das 18 horas aqui na Câmara Municipal. Um bom dia para você e até sexta-feira.